Isso, vamos lá com o técnico Raul Cabral, conversando aqui com a imprensa, depois da eliminação da equipe do Hercílio Luz. A equipe do Hercílio saiu perdendo o gol muito cedo, Raul, acabou sofrendo o gol. Na segunda etapa conseguiu a virada, mas acabou sofrendo o gol no finalzinho, né? 2-2 o placar, o jogo foi para os pênaltis, a equipe do Hercílio Luz acabou sendo eliminada, né? No detalhe, 4-2 para a Ferroviária. Queria a tua avaliação sobre essa partida e sobre o contexto geral da Série D, a despedida, infelizmente, da equipe do Hercílio Luz da competição. Acho que a gente fez um bom jogo, mas acho que realmente a gente tomou um gol muito no início, e isso atrapalhou um pouco em relação à questão do nosso planejamento para o jogo, né? Tomou um gol logo com 2 minutos de jogo, acaba mudando a questão das estratégias de partida. Acho que a equipe demorou um pouquinho a se adaptar por essa situação de ter sofrido gol, depois conseguiu se adaptar, conseguiu impor jogo, conseguiu criar oportunidades, mas não estava terminando bem no primeiro tempo. Acho que a gente voltou do segundo tempo mais agressivo, acelerando bastante o jogo e conseguiu criar as oportunidades, conseguiu virar o jogo. E aí no final a gente acabou errando ali nas últimas bolas, vamos dizer assim. Eles começaram a cruzar a bola na área, a gente estava conseguindo desarmar, e aí numa dessas aí eles acabaram sendo felizes, conseguiram o gol de empate. E aí no pênalti eles foram mais competentes que a gente e saíram com o resultado. Em relação à Série D, acho que a gente fez uma grande campanha. A gente sai frustrado porque a gente vê que a nossa equipe é mais qualificada que a equipe adversária que saiu classificada. A classificação passou pelo um gol irregular em São Paulo. E isso faz parte do processo, a gente sabe como é que funciona, acontece, não volta atrás, mas como eu falei para os atletas no vestiário, eu estou orgulhoso desse grupo, acho que eles entregaram aquilo que a gente esperava em campo, e como eu sempre falo para vocês, a gente não controla o resultado, infelizmente dessa vez o resultado não foi favorável a gente. Raul, você falou até da qualificação do Hercílio contra a Ferroviária, que o Hercílio fez uma melhor campanha. O que acontece com o Hercílio Luz quando chega na fase de mata-mata? Geralmente o Hercílio é mais qualificado, faz uma melhor campanha que seus adversários e acaba perdendo. Muda alguma coisa na hora do mata-mata ou seriam situações de jogo mesmo? Não, tu assistiu o jogo, né, cara? Se vocês fizerem uma avaliação do jogo e for olhar a quantidade de oportunidade que foi criada, em posição em relação ao jogo, agressividade, coragem, tudo, só que tu não controla o resultado da partida. Então, às vezes, um lance de bola parada o gol vale igual a um golaço igual ao gol do Vitinho. E aconteceu. E a gente não tem controle em relação a isso. Então, falar em relação ao retrospecto chega a beirar a burrice. A gente tem que avaliar normalmente jogo a jogo, situação a situação, grupo a grupo, competição a competição. E acho que hoje foi uma infelicidade, aconteceu. A gente não tem esse controle e o que a gente tem que fazer é seguir trabalhando. O Hercílio sofre gol de empate praticamente no último lance. Competência do adversário ou faltou uma malandragem? O Hercílio vacilou naquele lance, como você vê? Eu acho que foi competência deles e foi vacilo nosso, na verdade. Normalmente os lances de gol tem alguma falha ou individual ou coletiva das equipes e mérito da equipe adversária. Se a gente for analisar os 4 gols da partida, a gente vai encontrar erros pontuais de alguns atletas nas equipes que sofreram gols e acertos pontuais da equipe que fez o gol. Então, acho que foi um lance em que houve um movimento na frente que acabou puxando a nossa linha de defesa. E aí o Maílson foi feliz no cabeceio e teve o complemento da finalização, acho que do Pablo, se eu não me engano. Então, faz parte do processo, não tem volta. Se a gente pensasse que poderia, vamos dizer assim, que iria acontecer isso aí, a gente tentaria fazer algo diferente, mas aí é o Si, e o Si não entra em campo. Raul, boa parte dos gols que o Hercílio sofreu na Série D foi em bola aérea, né? E hoje, novamente, os 2 gols marcados pela equipe da Ferroviária. Você vê isso como um problema? Como foi isso na Série D? E agora é algo para ser corrigido, né? Na Copa Santa Catarina, que se aproxima no dia 30 de agosto. Eu acho que são situações que a gente tem que corrigir. Aconteceu que houve uma alteração em relação à questão do posicionamento da bola parada, por causa das substituições. E aí acaba se desfazendo a linha de marcação, que teoricamente é aquela que tem uma maior frequência de treinamento junto, e às vezes nessas trocas existem algumas
de repente, algumas brechas e a equipe da Ferroviária soube aproveitar essa brecha que a gente deu. Ainda sobre essa eliminação, a gente vem destacando o Ercílio nas competições, e aí ele perde no mata-mata. Falta uma certa malandragem da tua equipe quando disputa mata-mata ou não? Eu acho que vocês estão avaliando o resultado, então, e não estão avaliando o rendimento. De repente, se a gente fosse avaliar pontualmente, como eu falei anteriormente, se a gente for pontuar, a gente tem que avaliar a competição, situação de mata-mata, a situação de mata-mata. Então, nós vamos avaliar que uma bola no último lance, de um cabeceio, coloca tudo a perder e ninguém presta e está tudo errado no trabalho. Acho que não é assim que funciona. Acho que aconteceu e acontece esse tipo de situação dentro das partidas, às vezes de maneira favorável, às vezes de maneira contrária. Aconteceu de maneira contrária, faz parte do processo. A gente não tem como questionar esse tipo de situação. Então, seguir trabalhando, seguir em frente. Se a gente for pensar nas questões de mata-mata pela frente, como vocês sempre falam em retrospecto, nós fomos prejudicados com a Ferroviária com um gol irregular lá, nós fomos prejudicados contra o Marcílio Dias na final da Copa Santa Catarina com o gol irregular, e nós fomos prejudicados contra o Criciúma, que inclusive mudaram a regra do VAR por causa do gol do André. Então, assim, isso eu não vejo ninguém falar. Eu vejo falar em, não, amarela, uma equipe dessa que é agressiva, que busca todo o tempo resultado, que é o tempo inteiro agressiva, que joga futebol, tá? Que não vem aqui para dar pontapé ou ficar se resguardando, é uma equipe que joga futebol. Então, acho que é isso que a gente tem que avaliar e não somente esse tipo de situação, como vocês falam, somente o resultado, o retrospecto e algo nesse sentido. Agora vira a chave para a Copa Santa Catarina. O Rafael Lima, na entrevista pós-jogo, não garantiu a sua permanência. A gente pode esperar alguma grande reformulação para essa competição que se aproxima, ou a gente deve ter alguma outra saída pontual? Nós não planejávamos sair nesse momento da Série D, então a gente não havia feito uma reunião específica em relação à questão de continuidade de elenco, pensando em Copa Santa Catarina. A gente havia desenhado 3 cenários em relação à questão da continuidade da Série D ou não, e em relação à questão das trocas de elenco, em relação à questão de renovações. Alguns atletas têm contrato, outros não têm contrato. O que vai acontecer é que na segunda-feira a gente vai se reunir, vai avaliar jogador por jogador, avaliar elenco a elenco, avaliar aquilo que o clube vai passar para a gente em relação à questão de orçamento para a Copa Santa Catarina, e aí pontualmente a gente vai fazer as renovações necessárias, as rescisões necessárias e ver quem vai continuar dentro do processo para a continuidade do projeto do Ercílio Luz. O Ercílio não consegue chegar à Série D, à Série C em 2024. A gente vê esse investimento sendo feito, destaque aqui no Ercílio Luz. Foi um grande prejuízo. O que representa essa eliminação na Série D? O que você pode passar para nós, para o torcedor, enfim? Frustra porque a gente planejava algo maior, né, em relação à questão da competição, em relação principalmente desse grupo. A gente vê, nós temos uma equipe extremamente qualificada, né, a gente mostrou isso em campo. E a gente não tem como controlar o resultado final do processo, da competição. Isso aconteceu. O que a gente tem que fazer é planejar a sequência de temporada, planejar o ano que vem. A gente tem calendário cheio na temporada seguinte. Ano que vem a gente vai estar mais experiente em relação à competição que a gente vai jogar. Acho que o projeto segue sólido, segue firme. As pessoas que tocam o projeto não são aventureiros que por um resultado negativo vai chutar tudo pro alto. Na Copa Santa Catarina, o Ercílio entra para ser protagonista. Você falou que vão fazer reuniões. Dá para pensar no Ercílio Luz como um dos favoritos ou favorito nessa Copa Santa Catarina, ou ainda vocês vão fazer o planejamento? O que a gente pode passar? A gente tem que ver a questão do planejamento, que vai ser desenhado na segunda-feira, e também tem que ver as demais equipes. A gente não sabe como que as outras equipes... A gente tem acompanhado, mas a gente estava mais focado realmente na Série D. Então a gente não estava acompanhando, vamos dizer assim, a montagem de elenco dos adversários nesse momento. A competição começa no dia 30. Nós temos 25 dias para conseguir reorganizar os processos em relação à questão de continuidade de elenco, em relação à questão de treinamento, em relação ao equilíbrio de carga, vários processos que a gente precisa visualizar e estudar os adversários para depois disso a gente iniciar realmente essa preparação. A gente sabe que não é um momento fácil,
mas a gente tem que virar a chave e seguir em frente.